Olá pessoal, eu me chamo Paulo Albuquerque, estamos aqui mais uma vez em uma quarta-feira com um momento de fala de Paulo Albuquerque e estou aqui no espaço da Pousada Horizonte. Pousada Horizonte, sua casa fora de casa, um ambiente inteiramente familiar, aonde os telefones para reserva é 085 33 36 6803. E se você está fora do país, DDD regional é o 055. E nós estamos ao vivo aí com a página Diário com o Empreendedor, o Facebook e também o YouTube. E hoje o convidado VIP é Orlando Silveira. Orlando Silveira. Muito bem. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com você. Sabe que sempre que precisar estamos aqui à disposição. Orlando, o internauta que está aí nos assistindo, para que ele possa conhecer quem é Orlando Silveira, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Tem muito o que falar não, né? Mas eu sou natural de Baturité, aqui do interior do estado, e há 30 anos trabalho, tenho uma empresa de contabilidade lá em Fortaleza, né? Sou contador e tenho uma empresa que é a Office Contábil. E também na parte militância classista, né? Já fomos presidente da Associação dos Contabilistas do Estado do Ceará e também vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade por 3 oportunidades. Pronto, então você internauta, olha, compartilhe esse momento aí com todos os seus amigos, parentes, vizinhos, porque o assunto que nós vamos falar interessa a todos vocês, viu? Você que é empresário, que é pequeno, que é médio empreendedor, ou se você não é empresário, não tem um CNPJ, mas com certeza você vai ter lá na frente e as informações, o bate-papo hoje é informação que o dinheiro do mundo todo não pague. Fique ligado. Orlando Silveira, vamos começar aqui, eu queria que você explicasse para a gente em relação os contratos verde e amarelo, né? Para quem se destina? Primeiramente, Paulo, contrato verde e amarelo, né, essa novidade que nós temos aí para o próximo ano, né, o atual governo federal preocupado com essa questão do desemprego, que está grande, criou e também eu acho que isso aí é um início de uma grande reforma que a gente vai ter na questão trabalhista e também tributária. Vendo que as empresas estão sempre pagando muitos tributos, né, tendo muitos encargos a pagar e, por outro lado, muita gente desempregada, principalmente os jovens. Para isso foi criado, né, a medida provisória 905, criou o contrato verde e amarelo. Esse contrato verde e amarelo, na realidade, ele é direcionado para aquele jovem, né, entre 18 e 29 anos no primeiro emprego. Então, foi criado através da medida provisória 905 e vai vigorar entre janeiro de 2020 até dezembro de 2022, certo? Então, o que é que consiste esse contrato? Primeiro, é para quem tem 18 a 29 anos e a empresa que contratar pode contratar por até 2 anos, um contrato até 2 anos. Qual é a diferença que tem para a empresa? A diferença é que a empresa, primeiramente, não precisa pagar, mesmo que ela não seja do Simples, ela não vai pagar sobre o salário desse funcionário os 20% da contribuição previdenciária patronal. Isso já é uma grande vantagem para a empresa, porque ele desonera a folha, certo? A outra vantagem também para a empresa é que o FGTS desse contrato só será 2%, que o FGTS do emprego normal, do contrato normal, a alíquota é 8%, né, que é depositado todo mês para o funcionário. Já para esse contrato só é apenas 2%, certo? E também, lá quando chegar na época da demissão, aquela multa que atualmente se paga 50%, no caso do trabalho do contrato verde e amarelo, a multa só é 20%. Então, é mais ou menos essa... E, Orlando Silveira,
E aí a empresa que vai contratar, que tem, por exemplo, muitos funcionários, existe limite para contratar nesse padrão, com essas mudanças? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, a medida provisória, ela limita que a empresa só pode contratar nessas condições apenas 20% do número de funcionários que ele já tem. Então, se a empresa tiver 100 funcionários, aí ele vai poder contratar mais 40 nesse formato. Quantos por cento? 20%. Não, então, aí mais 20. Mais 20, mais 20, Olha, então, a conta aí tá... se tem 10 funcionários, a pode empresa... contratar 2. Contrata 2. Exatamente. Agora, se a empresa não tinha, a empresa é nova, está sendo constituída agora, não tem nenhum funcionário, aí a medida provisória permite que ela pode contratar 2. Pronto, entendeu? Então ela não é necessário que ela tenha os 10. Não, então ela já pode começar agora. Com 2. Porque ela já começou agora, não tem nenhum funcionário, é uma empresa nova. Então o mínimo é 2. Certo? Pronto, entendi. E se ela tiver mais funcionários, aí vai para esse limite de 20% do número de funcionários que tiver. Pronto. Mas esse contrato, ele tem prazo de duração, né? Tem. É um prazo de 2 anos. 2 anos. De 2 anos. Mas não impede que no decorrer desse prazo seja desfeito, tanto por um lado como por outro. Né? Aí vai ter as indenizações normais. Qual a diferença dos contratos atual? Existe alguma diferença no desse contrato de verde e amarelo? A diferença é muito grande? Pronto. A grande diferença que tem, primeiramente, para o empregado, a única diferença é que o FGTS dele vai ser só 2%. Ele vai ter o mesmo direito do outro contrato normal. Já para a empresa, ela vai ter essa economia na questão do FGTS, que vai ser, ao invés de 8, vai pagar 2, e vai também deixar de pagar 20% da contribuição previdenciária. Sendo empresa do Simples, ela já não paga isso, mas uma empresa normal paga. Entendeu? Pronto. Então essa é uma das duas grandes vantagens. As vantagens, né? Outra coisa, falei no início que só podia ser para o primeiro emprego, né? Para quem ainda, a medida provisória abriu isso aí para o primeiro emprego. No entanto, depois que ela começar a vigorar a partir de janeiro, e para evitar que as empresas saiam demitindo todo mundo para contratar nesse novo contrato, a lei permite que, para uma pessoa que trabalha numa empresa, entrar nesse contrato verde e amarelo, seguindo a idade de 18 a 29 anos, ela só pode entrar se ela for demitida 6 meses depois. Ou seja, se eu tenho um funcionário, aí dizendo, eu vou demitir esse funcionário para ele entrar nesse contrato verde e amarelo. Não pode. Tinha que esperar 6 meses, 180 dias. Então, após 6 meses, aí sim, aí você pode recontratar esse funcionário com esse novo formato. Então, com essa mudança, você acha que vai ter mais contratações? Tem empresas que vão se motivar a contratar mais? Eu acredito que sim, principalmente aquelas empresas que não são do Simples, que já paga muito alta a contribuição previdenciária patronal, e ela não vai ter esses 20%. Então, além disso, a facilidade, né, a simplicidade que tem no contrato, e também a economia de 6%. Se você imaginar aí um contrato desse formato, aí a empresa vai deixar de pagar 26%. 6% de FGTS, né, que cai para 2%, ao invés de 8%, e os 20% da contribuição previdenciária. Então, o encargo vai diminuir muito em relação à folha de pagamento da empresa. Esses funcionários que foram contratados nesse regime, houve alguma mudança na multa do FGTS? Sim. Além do FGTS ser menor, a multa rescisória também é menor. Hoje a empresa paga, até dezembro, paga 50%. No caso desse contrato aí, na rescisão, é só 20%. Então diminui também para 20%. Diminui para 20%. Para 20%. E na hora que esse funcionário ele sai, que o contrato foi de 2 anos, né? Mas nesse período, de repente, a empresa se desmotiva com aquela pessoa, às vezes por uma coisa, ele pode demitir? Pode demitir, e os direitos trabalhistas são os mesmos do emprego normal.
de um empregado normal, de um contrato normal. No entanto, a diferença é que a multa do FGTS só é 20%. Então, existe o seguro-desemprego? Existe, vai existir todos os direitos trabalhistas. Pronto, então, realmente isso com certeza vai facilitar a vida dos empresários também, já é alguma coisa. E também das pessoas, que hoje tem muita gente aí, nós estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas, e às vezes a empresa poderia até contratar 1 ou 2 ou 3, mas aí esbarra nos valores que os encargos trabalhistas hoje, no modelo mesmo tradicional, um funcionário que ganha um salário, ele custa quanto para a empresa? Olha, a média é 46% a mais. Quase um salário e meio. Que isso somando férias, 13º... Décimo, tudo, e os encargos. Incrível. Então, ganha R$1.000, ele vai custar para a empresa R$1.500. R$1.500. E sem contar que se botar a rescisão lá no final, aí vai lá para cima. Isso sem contar a multa rescisória do FGTS. Então hoje a gente nota que as empresas são muitos encargos. Muitos encargos. Se ele ganha R$1.000, ele custa mensalmente no mínimo R$1.500. E se for para rescisão e tudo, aí já aumenta lá para R$1.900, quase R$2.000, quase o dobro. Então é muito alto. Uma empresa, quando tem um funcionário com muitos anos, ela adquire um passivo trabalhista muito grande. Porque... primeiro, o aviso prévio é de 30 dias, mas para cada ano que a pessoa tiver na empresa, aumenta mais um dia. Então, tem aviso se você tiver 10, 20 anos na empresa, então o aviso prévio é bem alto. Então, para cada ano que aumenta um dia. Se ficar 30 anos, já dá muitos dias. Já dá muitos dias, exatamente. Aí, sem contar que os 40% do FGTS vai aumentando muito. Então, eu estou vendo com bons olhos essa questão aí. O que não pode é se tirar os direitos, trabalhistas, mas desonerar a folha para o empresário é muito importante, porque só tem emprego se o empresário estiver bem. Se não tiver, não vai ter emprego, Com certeza. Em outros países não existem esses encargos. É um contrato, você vai ganhar tantos por dia, recebe até por dia. E não tem que se pagar nada. Os outros países, pelo que eu conversando outro dia com uma pessoa que tem conhecimento lá nos Estados Unidos, diz que o contrato é aqui. Olha, eu vou te pagar tanto por hora, e o acerto, cumpriu o contrato. Isso. As pessoas realmente, eles não desconversa depois. Não tem que ter férias, que ter 10º, não existe isso. Porque o brasileiro, às vezes, ele desconversa. Vamos conversar aqui, e aí depois muda. Então eu acho que tem que haver isso, porque isso gera credibilidade, do empresário no próprio contratante, e o contratante no empresário. Isso. E aí isso não tem desgaste, porque é uma coisa que não é muito boa. Às vezes você contrata uma pessoa, é toda uma motivação, é toda uma coisa, e depois, no final, quando há demissão, ele fica desgostoso e aí cria uma rejeição um do outro. E a minha avó, ela era analfabeta, mas ela dizia assim: meu amigo, meu filho, a gente tem que fazer tudo para a gente não criar rejeição com as pessoas. É verdade. Porque é toda uma construção. Então, realmente é muito bom esse bom relacionamento entre o funcionário e o empresário. Porque, às vezes, você trabalha, você de repente sai hoje da empresa, e aí até conseguiu uma oportunidade que aparentemente é melhor. Mas o tempo passa. E às vezes você não sabe. Se não der certo, então é sempre bom... Portinha aberta, né? Porta aberta. Orlando Silveira, vamos tomar uma água aqui, né, rapaz? Uma águazinha aqui. Nós estamos aqui no pote. Olha, o pote de aloe vera, mas na realidade o que tem aqui é água. O aloe vera, para você conhecer melhor, é um alimento funcional. A base
A matéria-prima é a babosa, né? A babosa, em todo o quintal tem um pé de babosa, inclusive aqui na pousada eu tenho vários pés. E de cada 100 brasileiros que mora em casas que tem quintal, todos eles têm um pé de babosa. Muito bem. E a babosa é um alimento funcional, aonde Deus criou o boi, os animais que dão carne para a gente comer, mas criou também as frutas, verduras. Tudo isso é para que possa nos alimentar. E cada tipo de carne, o feijão, o arroz, a farinha, ele tem nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas aí Deus disse assim, né? Eu vou plantar aqui um pezinho desse bichinho de espinho aqui, e aí se você consumir ele diariamente, você vai ter todos os nutrientes que tem nesses animais, que tem nessas frutas, e aí você pode ter realmente qualidade de vida e adquirir na área da saúde e do bem-estar as coisas que o dinheiro não paga. Então, nesse potinho, a empresa Forever, a gigante silenciosa, a maior empresa de indústria de nutrição do mundo, produto patenteado e exclusivo, 42 anos aí no mercado, em mais de 167 países, e realmente um produto exclusivo e patenteado. Aí você diz assim, Paulo, e como eu posso adquirir esse produto? Olha, você pode até me ligar para o telefone 991-996444, o DDD é 85, o DDD internacional é 055, e eu posso te habilitar a você comprar na plataforma dessa gigante silenciosa em qualquer país do mundo. Nós estamos aí em 167 países. E aí, meu irmão, você vai ter mais saúde e bem-estar, você e toda a sua família. E eu vou beber aqui um pouquinho da água, que aqui é água, viu? Mas aqui é só o potezinho, só para falar para você conhecer. Essa é a propaganda ao vivo, né? É incrível. Eu sou consumidor desse alimento há 10 anos. Realmente é incrível, é fantástico, mudou a minha vida. E aí, nós estamos aqui com Orlando Silveira, né? Um cara que tem muito conhecimento sobre essas mudanças na Previdência. Realmente, tudo que todos os brasileiros querem saber, né? Muitas mudanças. Orlando, o que lhe despertou, né, para você ir para a área da contabilidade? Aí foi Deus, né, que colocou a gente de frente com um professor lá em Baturité, né, um contador, um técnico de contabilidade lá na época. E ele parece que foi com a cara da gente, eu e meu irmão, e nos deu essa oportunidade, né? Nós fazíamos o técnico de contabilidade lá e ele nos levou para estagiar no escritóriozinho que ele tinha lá em Baturité. Então, isso a gente era jovem. Quantos anos? 17 anos. 17 anos de idade, o meu irmão tinha 19. Daí a gente iniciou lá com ele e ele nos surpreendeu. Antes de um ano que estávamos lá, ele se aposentou e deixou a gente tomando de conta do escritório. Então, foi aí Deus mesmo que nos colocou e a gente abraçou, gostou muito da profissão. É uma profissão, todo mundo tem que gostar da nossa profissão, mas eu amo. Eu digo que é uma das melhores profissões que tem. Com certeza. Por alguns motivos. Além de nos dar um retorno interessante, né? Não que a gente enrique e tudo mais, mas dá para viver bem, mas também um relacionamento. Você imagina, se não fosse a contabilidade, a gente não estaria aqui conversando, né? Com certeza. E também nós temos a relação com o patrão, né, com o empregador, e dentro da nossa empresa a gente presta serviço também para os empregados do empregador, né? Interessante. Dentro da empresa nós falamos que temos 3 setores, mas temos o setor pessoal, o setor contábil e o setor fiscal. Mas a gente costuma dizer que o setor pessoal, que por isso que tratamos dessas mudanças, o setor pessoal ele é um diferencial dentro da empresa, porque ele trata diretamente com o empresário e com todos os empregados do empresário, né? Então, ele requer mais atenção.
E enquanto aos outros setores, não, ele trata só da empresa. E o setor pessoal, ele se preocupa com a empresa e também com todos os empregados da empresa, né? Com todos os Tem funcionários. reflexo em todos os funcionários. Então, é bem interessante. Então, assim, a profissão contábil, ela é uma profissão, já existem muitas matérias dizendo que a profissão é uma das profissões que vão se acabar com o avanço da tecnologia, mas ao contrário, ela apenas se aperfeiçoa, porque com esses 30 anos de atividades que eu tenho, de contabilidade, eu já passei por 3 mudanças muito grandes. A primeira delas foi que nós saímos do papel para o computador. Então, quando veio o computador, saíam as mesmas notícias. A contabilidade vai acabar, porque o computador vai substituir. De forma alguma, o computador ele substituiu a máquina de datilografia e a máquina de somar. Então, ele juntou ali tudo, fazendo tudo nele, né? Então, nada de acabar com a profissão. Ao contrário, deu uma alavancagem muito grande. A gente começou a trabalhar melhor, né? Ter as informações com mais qualidade do que antes. Lá no começo, quando a gente queria contratar um auxiliar, alguém, a gente procurava um dos requisitos, não era nem só o conhecimento, era boa caligrafia. Boa caligrafia. Tinha que ter uma letra bonita, porque era tudo lançado à mão mesmo, né? De lá, aí depois teve uma outra grande mudança, que foi os sistemas de contabilidade. A gente tinha o computador, trazia tudo, lançava nas planilhas e passava para o computador para depois imprimir. Aí nasceu os sistemas, que ao invés de a gente botar numa planilha para depois passar para o computador, não, já joga direto no sistema. Já joga no sistema. Isso. Então essa já foi uma outra evolução muito grande, que também, em cada etapa dessa, muitos contadores deixaram a profissão porque não acompanharam, né? E a gente, eu sempre digo assim, vem para melhorar, não tenha medo de mudança. A gente vai se adequando e vai acompanhando. Se não acompanhar, fica fora do mercado. Aí assim, com a entrada do sistema, aí veio uma coisa interessante. Porque aí começou a ter a possibilidade de trazer as informações dos clientes para dentro do sistema. Pegar o sistema do cliente e jogar dentro. Jogar dentro do sistema. Do nosso sistema. Então ficou mais rápido, evitou erros. Os erros diminuíram muito, porque se está feito lá no sistema do cliente e veio para o nosso, não teve nenhum atravessador, né? Digamos assim. E agora, está vindo uma questão muito maior, aí sim. Aí estão dizendo que vai acabar a inteligência artificial. Com certeza. Os robôs vão fazer, não é robô, um robô como a gente vê, né? O robô é um sistemazinho lá que ele é programado para fazer tudo, não precisar que o contador faça. Aí eu digo mais uma vez, ele vem nos ajudar. É porque aí, de repente, você tem um escritório, você adquire o robô e você vai ganhar mais dinheiro. Isso, vou trabalhar mais, vou atender mais rápido, né? Mais assertivo. Isso, mas isso já está acontecendo. Lá na nossa empresa, aí o pessoal diz, vai ter muito desemprego. Não vai ter. Não tem. Vai sair daqui e vai para outro. Então, o que a gente contratava, uma pessoa para ficar digitando, nós vamos contratar uma pessoa para ficar pensando e criando sistema para nos auxiliar, nos ajudar. E com certeza as oportunidades que elas vêm aí com essa tecnologia, então é oportunidade assim incrível que você vai ter que ter pessoas altamente capacitadas. Então, e resumindo tudo, as pessoas têm que se tornar, se reinventar. É muito interessante o que tu falou aí. E porque a gente vê que, outro dia eu lendo e falava o seguinte, que no Japão, de cada 100 advogados que se formam hoje, só 5 conseguem trabalho. Aqueles especialistas, aqueles que se dedicam mais, aqueles que realmente... Então, a profissão, ela não some totalmente. Não. Ela vai... Peneira, né? Ela faz uma peneira, mas os 5%... vão ganhar muito dinheiro, vão ter qualidade de vida, aqueles que se reinventar e que gostarem mesmo da profissão, aqueles que realmente se empenharem mais e que possa trabalhar com coração. Porque eu acredito, Orlando, às vezes eu falo isso, na reunião da equipe essa semana eu falei lá no centro e falei sobre isso. Que o cliente vai nos comprar, isso vale para qualquer negócio. E ele quer o quê? Ele quer o produto.
Ele quer o produto. Mas, e ele paga com real. Nós estamos no Brasil, paga com real, está nos Estados Unidos, paga com dólar, na Europa, com euro. E aí essas moedas, elas, às vezes elas perdem o valor, elas aumentam o valor. Então, às vezes tem valor variável. Mas existe uma moeda, eu pensando com meus botões, eu digo, existe uma moeda que o maior homem do mundo criou. A moeda emocional. Né? Essa moeda ela não cai de valor. E nesse século, ela está mais valiosa. Muito mais. E mais difícil de encontrar. E o que é essa moeda? É a atenção, é a gratidão, o reconhecimento, a gentileza. Isso. Essas coisas do coração. Então, quando você tem um negócio, desde uma venda de geladinho até um escritório de contabilidade, de direito, de qualquer área, e que você recebe o cliente e que você dá como recompensa essa moeda, então você fideliza ele. Fideliza. É atenção. Atenção e o relacionamento é muito importante. É o relacionamento. Hoje, o movimento que está acontecendo na nossa profissão é essa. É a gente... Antes era assim, o contador era lá no birô, né? Ali lá atrás, ali só escrevendo. Cheio de papel. Aquela coisa toda. Hoje não, hoje é isso aqui. A gente está conversando. Conversando. Teve uma mudança, ó. Cabe para esse meu cliente aqui. Vamos aqui ajeitar e conversar com ele. Já marca logo uma reunião. Olha, vai melhorar para ti. É melhor tu fazer assim. Entendeu? Essa parte aí, a gente vai falar com todos os clientes. Olha, você tem essa possibilidade, é melhor. Contrate, se precisar contratar alguém, porque dentro dessa dificuldade, da crise que teve, nós estamos observando, nesse segundo semestre está tendo uma pequena melhora. Melhorou um pouco. E a tendência é que vai melhorando devagarinho mesmo. Então vai ser preciso contratar. Com certeza. A melhora, né, ela é lenta. Né? É uma coisa lenta. E aí a gente percebe que a coisa está muito de como a pessoa que está na frente do negócio pensa. Isso. Entendeu? Porque às vezes, hoje eu estava hoje numa reunião e aí eu comentei sobre isso, que o brasileiro ele tem que começar a mudar a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas. E aí, às vezes, assistir menos televisão. Porque aí... Quando ele diminui de assistir as televisão, aí ele começa a perceber e começa a olhar para um lado, olhar para outro, olhar para todos os ângulos, ele começa a perceber que nós não somos a farinha do mesmo saco que a televisão fala. Nós somos de outro saco. E aí o segredo é inovar as inovações, porque a mudança chega aí, e aí se você começar a trabalhar mais, a olhar mais, a ver aquelas coisas que estão além dos olhos. E deixar de ser retraído, tá participando mais. Uma coisa muito interessante que a CDL, né, a FCDL realiza, muitos eventos interessantes, eu vejo muitos empresários que não participam. Então, acha, isso é besteira, vamos falar a mesma coisa. Não é. Cada palestra que você vai, você pega ali 10% para lhe ajudar. E o interessante disso, viu, Orlando, que eu vejo o seguinte, a minha avó, ela sempre dizia assim, meu filho, nós somos a média dos 5% que a gente convive diariamente, conversa. Exatamente. E aí ela dizia, cuidado para não ir para o lado para errado, ir, né? para os 95%, para a multidão. E uma das coisas que ela falava, minha avó, ela falava muita coisa que eu lembro assim, e hoje eu vim entender agora. Ela dizia assim, meu filho, sonhe com o impossível. Sempre sonhe com o impossível. Por quê? Porque tu vai pagar do mesmo preço. Isso. E aí sonhar não paga, sonhe logo grande, com o impossível. Eu digo, mas minha avó, mas por quê? As coisas... Ela dizia, meu filho, é porque se você sonhar com o impossível, não vai ter quase concorrente. Né? E você vai conseguir uma parte, né? Não foi o impossível, mas conseguiu. Mas se você sonha com o impossível, e aí se você trabalha, se você dedica, se você realmente se planeja, vai chegar uma hora que o impossível vai tornar possível. E aí
ela dizia outra coisa, olha, o muito tem vergonha de dar pouco, e o pouco tem vergonha de dar muito. Então, se sonhar, sonhe grande. Sonhe grande, é. Então, eu acredito, você como morou em Baturité, com certeza, quando era adolescente, que, como você falou, começou no escritório, tu se via hoje aonde você está? Você já conseguia visualizar? Já tinha um sonho? Pronto. Aí quando o senhor falou, que a sua avó falava, né? Eu pensei exatamente na minha situação. Porque, inclusive, eu tenho, até nas minhas palestras eu tenho uma foto até emblemática, que é a única foto que eu tenho, porque naquele tempo, para tirar uma foto era caro demais, né? O cara metiu a cabeça dentro de um saco né? Foi uma saco amiga preto. nossa da família aqui de Fortaleza, levou a máquina Kodak e fotografou lá eu no escritório. É tão engraçada a foto. E atrás da foto eu mantinha um mapa do Rio de Janeiro. Atrás da minha foto. Por que eu mantinha esse mapa? Era exatamente o meu sonho. Eu sonhava em ir para o Rio de Janeiro, em viajar, e eu focava naquilo ali. E eu sempre pensei, lógico, até em algumas situações, eu digo assim, eu fui até além do que eu imaginava. Mas eu imaginava crescer, eu sempre pensava em escrever, pensava em fazer palestra. Então eu sempre sonhei em ir crescendo e ter uma empresa de contabilidade como eu tenho hoje. Não assim na mesma proporções, mas eu lembro, eu pensava em ter seus setores em todos organizados. Então eu sempre sonhei, aliás, sonhei até mais do que o que eu consegui, mas a gente tem que sonhar, continuar sonhando, né? Mas isso é a verdade, a gente tem que sonhar, tem que... Agora, ficar sonhando e dormir não sai. É incrível. Agora, é ir atrás, ter coragem. O senhor não imagina a dificuldade, hoje está mais fácil, tudo mais fácil para um jovem vir do interior e vir para a capital, porque já conhece todo mundo, já tem familiares e tudo. Mas na nossa época, para a gente foi uma dificuldade muito grande se adaptar em Fortaleza. Primeiro, a estrada não prestava. Hoje eu vou para Baturité, eu tiro lá em 1 hora. A gente gastava 4 horas para chegar em Fortaleza. Porque as estradas tudo esburacadas, né? Tudo era mais difícil. E a gente não conhecia ninguém. Era muito difícil, mas a gente tinha aquela vontade de segurar. Muitas das vezes, até minha mãe dizia, meu filho, você não está se adaptando, volte para cá. Eu disse, não, mãe, o meu sonho é lá. Interessante o que tu falou, eu também saí do interior e com 12 anos, e meus pais via, eu ficava mago, velho, morava na casa, eu morei em casa de pessoas bem pobrezinho, lá em casa era pobre, mas tinha banana, tinha muita coisa, alimentação. No interior tem tudo, ninguém passa quando fome. eu chegava, às vezes, tinha dia que eu chorava. Mas, rapaz, pensava, lá em casa tem banana, tem laranja, tem isso, era casa pobre. Mas, e eu digo que hoje eu estou aqui desse jeito. Aí o papai dizia assim, quando me via, volta, rapaz, volta. E aí eu dizia assim, rapaz, complicado. E minha avó falava, dizia, meu filho, quando você for para uma guerra, para algo que realmente seja muito importante, queime as pontes da volta. Porque se lembrar da volta, tu volta. E eu ficava lembrando disso, eu não posso. E aí foi assim também que eu consegui permanecer. Porque tem hora que dói. Dói, né? A gente fica com dúvida. Viu? A liberdade também, né? A nossa vida lá era na cidade durante a semana e final de semana ia para onde meu pai mora, que é 12 quilômetros na cidade, no sítio. Aí, como você falou, lá era banana, manga, tudo, né? Você tem liberdade, tem o futebol. E você chega numa cidade onde ninguém lhe conhece, você não conhecia ninguém, né? E é difícil, mas se desistir, não vai. E hoje, uma coisa tão interessante que 90% dos meus colaboradores são tudo do interior. Interessante, Tudo. Eu vi que você tem uma equipe assim incrível, uma equipe além da média, porque é muito importante e com certeza isso não é por acaso, porque você já é um cara além da média. E aí, quando você é além da média, sempre você tem pessoas além da média, você sabe escolher. E eu vi que realmente a tua equipe é uma equipe assim que tem um diferencial
é o retrato, direito, o retrato aí do Orlando Silveira. Orlando, só para a gente encerrar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você que aí está sempre junto às CDL de nosso estado, né? Até porque você dá palestra e está sempre ensinando, treinando. Então você é um mentor nessa área, né? Nessa área empresarial. Toda empresa que se preza gostaria de ter você como mentor, porque a gente tem 7 anos de experiência, mais ou menos, com você, mais ou menos 7 anos, e realmente a gente fica muito orgulhoso de ter, na hora mais que a gente precisava de um profissional nesse segmento, e teve um empresário, eu não me recordo quem foi, o Paulinho é quem sabe, que indicou e que falou, e a gente, você sabe, realmente ficamos super satisfeitos, porque um amigo, um parceiro, uma pessoa que está sempre preocupado com o bem-estar da nossa empresa. Então a gente está super feliz. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta com referência à CDL. No teu ponto de vista, né, você que também que gosta do associativismo, você já foi presidente da Associação dos Contabilistas e vice-presidente do Conselho de Contabilidade. Pronto, então ninguém chega a um presidente de uma associação por acaso. Tem que gostar, tem que trabalhar com coração, porque nós não... Tem que ser com coração. Com certeza. Qual é, no teu ponto de vista, qual o benefício que você vê no associativismo e falando da CDL para um empresário pequeno, médio ou grande? Olha, é imprescindível. Então qualquer empresário, eu costumo sempre falar, vou falar antes aqui do profissional de contabilidade e qualquer outra profissão. Se formou, antes de formar, procura participar do centro acadêmico da faculdade, porque aí você vai adquirir conhecimento, vai aprender a se relacionar com as pessoas e vai criar o seu network. E depois que você sai da faculdade, vai participar das entidades de classe. Não precisa entrar em diretoria logo não, vá ser associado, vá participar das reuniões. Daqui a pouco você está como diretor, daqui a pouco você assume a presidência e vai aumentando o seu conhecimento, o seu leque de amizade e crescimento profissional, né? Da mesma forma, o empresário, ele precisa estar envolvido com as questões do empresariado. E um local que a gente vê e indica sempre para os nossos clientes, participe da CDL. Porque lá, como eu falei no início, lá você tem apoio, tanto na questão jurídica, você tem apoio na questão de palestras, você tem a instituição que, primeiro eu como presidente da Acontece, nós tivemos muito embate com a Cefaz, com os órgãos públicos, defendendo o empresariado. Então, eu acho assim, de fundamental importância que os empresários, tem a FCDL, né, e tem a CDL em todas as cidades. Então, lá na sua cidade, participe da CDL, que eu acho muito importante. É um fator, é um diferencial para o crescimento da empresa. É um diferencial, é uma ferramenta de alavancagem, né? Hoje nós temos na frente da FCDL, que é do qual a CDL é subordinado, um empresário assim acima da média, que é o Freitas Cordeiro, né? Um senhor assim que, enquanto muita gente está se divertindo, muita gente está dormindo, ele está criando relacionamento com pessoas de todo lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Ele teve agora numa feira, no ano passado, uma das feiras, a maior feira do mundo de negócio, onde ele trouxe muitas informações interessantes. Então, no meu ponto de vista, também é muito importante porque você, associado a uma CDL, a sua entidade de classe, você não é mais só um. Exatamente. Você vira
é mais pessoas. E Essa um é a palito de importância. fósforo sozinho tu quebra, mas uma caixa tu não consegue quebrar. Isso. Aí é onde está a maior importância do associativismo. Eu vibrei muito com isso. Você sabe desde quando eu participo de entidade de classe? 1992 até hoje. Olha aí. Aliás, até 2017 foi quando eu concluí o meu 4º mandato como presidente da associação. Aí eu resolvi passar 2 anos fora sem nenhuma diretoria. E agora em janeiro eu estou retornando para a diretoria também. Dei só uma paradinha, mas eu fico assim incomodado, eu gosto. Então a gente sai, mas sente aquela saudade. E aí a gente está voltando também para ajudar os colegas, mais uma vez, né, participando de diretoria. E porque é importantíssimo você participar. É muito importante. A gente vê que hoje muitos empresários, comerciantes pequenos, médio, grande, às vezes não valorizam. Isso. E aí, às vezes, ele diz, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vejo muito o seguinte, porque toda vez que eu me turmo com alguém que está naquela média dos 5%, às vezes eu adquiro informação que são informações privilegiadas que se eu não tivesse ali, às vezes ia passar 20 anos para ter. Com toda certeza. Você não se antecipa ao que está acontecendo. É. E sabe uma coisa muito importante também, que eu escuto muito o senhor, nas suas palavras, dizer que é a cor que o dinheiro não compra, né? Nas entidades de classe, você falou, né, a frente foi para outros países, né? E nesses 24 anos que eu participei em entidade de classe, fazendo palestra em todo canto, ou então só participando mesmo, participando de eventos, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do Ceará, a gente tem amigo. Com certeza. Então isso é muito importante. Isso o dinheiro não paga, né? Você chega em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer lugar, porque hoje o mundo se globalizou, e às vezes você chega em outro país e você pensa você encontra um conhecido. Acontece. Então eu acredito muito no poder aquela coisa do network, do relacionamento. Isso vai abrindo portas e isso acontece porque as pessoas que valorizam isso, a gente percebe que são pessoas empreendedoras, né? Hoje eu tive num evento pela manhã lá no Domingão, onde nós estávamos, setor público, setor privado, em discussão, ou seja, para mostrar lá um planejamento que é as mudanças na estrutura do município, já aí pensando em 2040, 2050, e conversando com o Chico César, e eu vi que realmente ele valoriza muito a CDL. Então, o prefeito Chico César é um grande parceiro da CDL, inclusive CDL está promovendo agora dia 5 de dezembro, se você tiver disponibilidade, é um dia de quinta-feira, começa às 5 da tarde, uma das maiores feiras aqui do nosso estado, que já está sendo propagado para o Ceará todo. A gente esteve no evento, estava lá os presidentes do CDL, muitos dizem que vem ver aqui, e essa parceria com a Prefeitura Municipal, CDL, Faculdade FMH e o Cine, onde nós vamos ter parque de diversão, nós vamos ter praça de alimentação, vamos fechar algumas ruas, e lá nós vamos ter empreendedor, desde vendedor de geladinho até quem vende carro. Eu já falei até nas lives aqui que vai ter venda de avião também, mas o de avião é brincadeira. Agora de carro já está confirmado, a Chevrolet vai estar, né, com a gente, e indústria, comércio. Então, gente, é o empreendedorismo. É o movimento que ajuda. O movimento empreendedor movimentando, é o que move o mundo, os negócios e as pessoas, e assim gera renda, riqueza, trabalho para todos. Então, Orlando Silveira, nós vamos encerrar aqui nosso momento de fala. Para mim foi assim incrível, foi um prazer ter você com a gente aqui na Pousada Horizonte, e com certeza esses ensinamentos, tudo que você falou aqui realmente
todos os brasileiros, é um assunto bem interessante e vai ajudar muitas pessoas. Então é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado pela parceria. E boa noite a todos que estão vendo aí a nossa live. Valeu, gente. Paulo Albuquerque, Orlando Silveira, diretamente dos espaços da Pousada Horizonte, para o Brasil e o mundo. Valeu, sucesso e até quarta-feira.